Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o primeiro de muitos vídeos aqui no novo canal, neste novo projeto denominado por O Mundo do Ciclismo. Ora, desde já agradeço a vossa presença ao estarem a ver este vídeo e espero que se encontrem em bom estado de saúde. E bem, para este primeiro vídeo eu optei por fazer uma breve introdução, ou seja, de falar quem eu sou, de onde venho e o que é que faço. Para depois passarmos a dados concretos, ou seja, falarmos um pouco do surgimento das bicicletas e do ciclismo na minha vida. E por fim, falar de uma outra coisa que vai aqui rolar no canal, que será a vertente gaming, ou seja, o Pro Cycling Manager, que vai aqui rolar e bombar a todo o momento, com duas séries. Uma com o modo carreira e outra com o Pro Cyclist. Mas no fim deste vídeo eu direi o que é que são para quem ainda não se familiarizou ou não sabe o que é o Pro Cycling Manager e muito menos estas duas séries que espero eu rolem no canal mais cedo ou mais tarde. Portanto, sem mais demoras, eu chamo Pedro Manuel da Rocha Ferreira, tenho 19 anos, sou de São Pedro do Sul, Viseu e o meu percurso académico consiste então em cursar Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, posso fazer aqui uma ligação do meu curso de Direito para o ciclismo, ou melhor dizendo, para este novo projeto que vai aqui iniciar. É que uma das formas que eu arranjei para conseguir ludibriar, para conseguir escapar a um fenómeno de esgotamento, a um fenómeno de grande pressão, que é o curso de Direito, em que se deve, dizem os leigos, que se deve estudar 24/7, ir a todas as aulas e, por consequência, tirar 12 já é uma nota espetacular. Arranjei uma forma de escapar a essas adversidades aqui com a criação deste novo canal e deste novo projeto. Neste novo projeto terei duas coisas para vos transmitir. Uma delas será acerca de vídeos como este formato que estou aqui a fazer neste preciso momento, sobre dois tópicos, ou sobre duas temáticas. Uma sobre temas relacionados com o ciclismo, por exemplo, noções gerais, que será um dos primeiros vídeos para tentar familiarizar quem não sabe ou não percebe ciclismo, ou para quem já sabe, tentar puxar algumas das terminologias que já não sabiam o que é que significavam. Quais são as disciplinas que existem no ciclismo? O ciclismo não é apenas e exclusivamente constituído por ciclismo de estrada, existem outras vertentes muito interessantes e que são bastante interessantes de praticar, mas também interessantes de ver. E, por fim, o outro lado da bancada será a vertente gaming, como já vos disse. Mas sem mais demoras, eu vou explicar esse fenómeno do surgimento do ciclismo, primeiro das bicicletas e depois do ciclismo na minha vida. Portanto, as bicicletas surgiram na minha vida por volta dos 5 anos de idade, concretamente na Suíça, pois era aí que eu passava a maior parte das férias de verão. Entre 2004 e 2011 foi o destino devido a situações profissionais do meu pai, no qual eu e a minha mãe íamos, portanto, por arrasto, passar lá as férias de verão. E foi aí que eu contactei a primeira vez com as bicicletas, de que me tenha memória. Portanto, há situações alheias a mim, à minha capacidade de absorção desses determinados fenómenos. Mas foi aí que eu contactei com a bicicleta, contactei com pessoas que praticavam bicicleta e foi aí que eu arranjei a minha primeira bicicleta. Eu não arranjei, foi o meu pai que a comprou, por inerência. E gostei, claro. Quem é que não gosta? Creio que qualquer jovem, qualquer miúdo,
nos seus 5, 10 anos, gosta de andar de bicicleta. É algo bastante interessante, é algo no qual nós podemos praticar exercício, conseguimos gastar as nossas energias e de uma forma bastante interessante, que é dar ao pedal e etc. Depois aparece o futebol, ou o futebol aparece na mesma situação. São desportos bastante interessantes e que surgem de base, portanto, surgem a partir da nossa minoridade, a partir dos 5, 6, 7 anos, que se forma o ser humano. E, portanto, foi a partir daí que contactei, que fazia minhas voltinhas. E depois, claramente, o que é que traz o ciclismo por arrasto, ou as bicicletas por arrasto? As quedas. Eu caía muitas vezes, depois chegava a casa, a minha mãe ralhava-me: "Ei, só fazes asneiras, só te partes." Normal. Uma pessoa não tem muita aptidão, não tem muita técnica, e eu vivia num sítio em que a rua era de alcatrão, mas a parte final era uma curva em gravilha, e eu lá caía na gravilha, chegava a casa todo cheio de hematomas, todo a sangrar e etc. Mas não foi isso que me tirou este gosto, este carinho, este amor, esta paixão que eu tenho pelas bicicletas e que espero eu terei para a minha vida toda. Depois, a transição das férias de verão lá para cá, portanto a partir de 2012 já não ia, tinha aqui 2 bicicletas, uma adquirida e outra dada pelo meu padrinho, no qual também realizava aqui as minhas pequenas voltas na floresta. Não ia para a estrada, porque era um sítio que os pais não gostam que as crianças andem muito por causa do contacto permanente com os carros. A floresta é um sítio mais calmo, pacato, não há muita circulação, e fui para aí. Por incrível que pareça, nunca mais caí desde a Suíça. Acho que ou é alguém que está a proteger as minhas costas e que daqui a mais dia menos dia sai e eu caio e esfarrapo-me todo, espero que não. Ou também deve-se à maior aptidão, à maior técnica que eu vou, claramente, cada vez que ando, melhorando ou aprimorando. E é assim, portanto, a partir do momento em que eu venho para cá, as voltas são na floresta, são interessantes, digo, para além do clima menos agreste, porque a bicicleta, naquela altura em que somos pequenos, é mais utilizada no verão, nas férias grandes, onde temos mais tempo. E aí, claramente, que a floresta, com aquela sombra, com aquele ar mais fresco de verão, é um espetáculo. Essa transformação ou transição de utilizar esse tipo de bicicleta, que é uma bicicleta, uma BTT ou uma bicicleta de ciclocross, que tem uma largura de pneu maior, ou seja, por inerência existe uma menor capacidade ou propensão a ter furos, faz com que eu, ao adquirir atualmente ou ter atualmente uma bicicleta de estrada, não possa ir para a floresta, porque a propensão de furar é muito maior, porque o pneu é muito menos largo. E agora uso muito mais as vias usuais, portanto, as vias de estrada, no qual há uma coisa que se deve dizer aqui na minha região, São Pedro do Sul. Vejo muito respeito, por acaso, espero que não seja até agora, mas mais de ano e meio que eu tenho aquela bicicleta, tenho a dizer que 2 ou 3 foram aqueles que não cumpriam o distanciamento, que é 1,5 m de distância da bicicleta. Houve uma situação em que o carro quase me tocava, mas foi a única vez que eu senti aquela situação mais desconfortável. Mas de resto, tudo muito tranquilo, muito genérico, e as pessoas cumprem o seu dever, porque está no código da estrada. Já quanto ao ciclismo, ou seja, à profissionalização, comecei a assistir ao ciclismo por volta de 2013. É daí que eu tenho as minhas primeiras memórias, essencialmente o centenário do Tour de France, porque o centenário do Tour de France foi bastante publicitado no canal generalista em Portugal, na RTP, e isso fez com que eu ficasse pregado a ver o ciclismo. Tinha eu 11 anos,
a minha primeira memória. Existem algumas etapas que eu há dias fui rever e em certas situações batem certo com aquilo que eu estava a imaginar. Portanto, significa que a capacidade de, de o ser humano focar e conseguir ainda se lembrar de certas e determinadas coisas na sua juventude faz com que o ser humano tenha a ser ainda mais estudado do que é. Mas é a realidade. 2013 foi então o ano em que deparo com o ciclismo, deparo-me com esta modalidade para mim nova. Sabia que a bicicleta era utilizada, mas até ao ponto de tornarem portanto, um desporto, estava eu muito longe de pensar nisso. Com os meus 11 anos o que eu queria era andar de bicicleta, jogar futebol e não queria saber se existia ciclismo, existiam equipas e que existia o Tour de France. Foi a partir daí que eu ganhei noção dessas coisas. E portanto, o Tour de France foi então a primeira prova que eu tive a ver. Recordo-me muito vagamente da volta a Portugal, porque é a nossa volta, é a volta que nos transmite mais emoções do ciclismo por ser a nossa, mesmo que em termos internacionais seja pouco vista. A verdade é essa. A volta a Portugal faz parte do terceiro, quarto escalão do ciclismo, portanto, só isso significa que a nossa volta a Portugal não é assim tão importante ao nível internacional, mas para nós portugueses é muito importante. As equipas que correm na nossa volta a Portugal são equipas de terceiro escalão, são equipas continentais. O ano passado verificou-se a participação da Movistar, que é uma equipa da primeira divisão. Isso de divisões, das tais definições ciclísticas, farei um vídeo com todo o gosto a falar disso. Mas a volta a Portugal creio que tenha sido a primeira prova que eu vi, mas a memória é escassa. Mais memória tenho então a partir de 2013. Depois, com a chegada a esta casa de TV por cabo, portanto de outros canais para além daqueles 4 canais generalistas que existem, RTP1, 2, SIC e TVI, abre um mundo completamente diferente. Existem canais, neste caso o Eurosport, que é um canal no qual todos os dias, desde que hajam provas de ciclismo, passa lá todas as provas. É a partir daí que eu tenho um contacto com a Volta à Espanha e o Giro de Itália, que é a Volta à Itália. E depois outras provas, mas é a partir concretamente de 2017, 2018 que eu começo a ver todas as provas, desde que tivesse claramente possibilidade de as ver. Se eu estivesse na escola não as podia ver, puxava para trás e via um bocadinho e já não era nada mau. Portanto, a partir de 2018 dá-se essa totalidade, ou seja, é a partir daí que eu vejo todas as provas do ciclismo, do mundo velocipédico. É a partir daí que eu percebo outras definições que eu antes não sabia, que vou tentar explicar-vos o melhor possível sobre elas, porque não sou, como já disse, uma bíblia e por consequência vou tentar com todo o gosto transmitir aquilo que sei, mas não inventar, claramente. Se me perguntarem quem venceu a Volta a Portugal em 1970, talvez não saiba responder. Para isso existe a Wikipédia e existem um bom site que é o Pro Cycling Stats, que é um site espetacular no qual existe de tudo. Se vocês colocarem lá quem ganhou a Volta a Portugal de 1930, diz quem ganhou. Portanto, ao nível do ciclismo na minha vida é isso. O ciclismo ao nível profissional a partir de 2018, as bicicletas a partir dos 5 anos surgem na minha vida. Espero eu que este amor, esta paixão, prolongue por muitos e vários anos. Espero não me separar deste desporto que eu tanto gosto. Existem outros desportos, como é evidente,
que eu acho interessante. O ténis é um desporto que eu acho muito interessante. Também tenho alguma regularidade ao ver. O futebol também, por inerência, porque é o desporto mais visualizado em Portugal e é um desporto que é capaz de mover sensações únicas. Sou capaz de o admitir. Existem certos e determinados esportes que têm essa capacidade. O ciclismo é um pouco diferente. Tem essa capacidade de, portanto, atribuir sensações e emoções a quem está a ver, mas são muito momentâneas. Talvez seja isso um ponto a menos, mas eu acho que desde que vejam, tudo é bom. Desde o quilómetro 0 até o quilómetro 240 ou 250, dependendo da etapa ou da prova que se estiver a ver. Portanto, resumindo e concluindo, não tenham qualquer problema de que eu irei fazer os vídeos sobre noções gerais, disciplinas do ciclismo, sobre o calendário velocipédico. Também irei fazer esses vídeos. Irei fazer antevisões das provas do World Tour, mais a volta a Portugal, que não sendo do World Tour é a nossa prova. Deve ser honrada e respeitada aqui neste canal. E a primeira prova do World Tour é a volta aos Emirados, o UAE Tour, a partir do dia 20 de fevereiro até ao dia 26 de fevereiro, que dá no canal Eurosport, caso queiram ver. Por último, então, falar um pouco sobre o Pro Cycling Manager, este jogo, no qual irão rolar 2 séries no canal. Uma que é o modo carreira, no qual iremos pegar numa equipa que irei eu criar, ou nós vamos criar. Eu e tu que estás a ver também podes ter essa capacidade de escolher qual é a equipa. Irei deixar a votação quer no Twitter, quer no Instagram Mundo Ciclismo 22, no qual vocês podem escolher, votar qual equipa que eu vou criar esta série. E depois, por consequência, escolher os corredores para esta equipa. Já no Pro Cyclist, vou criar um corredor, vou-me tentar criar a mim e vou levá-lo à glória. Tentar vencer o Tour de France ou qualquer prova de grande prestígio internacional. Acima de tudo, divirtam-se com o canal. Acima de tudo, deem umas risadas quando tiver a jogar o Pro Cycling Manager, porque eu sou uma bosta a jogar aquilo. Aquilo às vezes é complexo, é um jogo bastante interessante e que às vezes deixa um gajo triggered. Portanto, esperem para muitas situações bastante caricatas com este jogo em concreto. Por este vídeo é tudo. Agradeço a vossa participação ao verem este vídeo. É a forma que vocês podem contribuir ou participar, além de votar no Instagram ou no Twitter. Mas eu direi com antecedência quando é que essas votações começarão. É então deixarem aqui o vosso like, subscreverem-se no canal e a gente vê-se no próximo vídeo. Grande abraço.